Voltamos. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Voltamos. Tivemos um pequeno probleminha na transmissão pelo YouTube, mas agora nós estamos diretamente pelo Facebook, né, para iniciarmos. Vamos iniciar, né, esse trabalho dessa noite. O último livro que nós vamos conversar, o último livro dos romances de Emmanuel. Não é isso, Deninho? Isso, então estamos conversando hoje sobre o Ave Cristo, não é isso? Isso, deixa eu Ah, mostrar aqui novamente o livrinho. aí, eu gosto, eu já tive esse da capa de Xiomara, hoje minha capa é essa aqui, tá? Eu gosto muito desse tigre aí, dessa capa aí, eu gosto muito dessa capa, né? O meu já é a Muito. capa atual da FEB, já tá com as folhas bem amareladas Isso. já, as folhas bem amareladas aqui, né? Já leu muito esse livro aí, Deninho? Esse que você Olha, está em mãos, você já leu muito? o Ave Cristo, pelo que eu me lembro, eu já li ou 3 ou 4 vezes. Agora, o Paulo Estevão eu leio todo ano, tá? Isso é um compromisso que eu tenho. Eu tenho um compromisso comigo mesmo. Paulo Estevão, todo ano. Ave Cristo, eu me lembro que eu já li 3 ou 4 vezes. Renúncia 3 vezes. 50 anos depois, duas. E por aí vai. Mas sempre mais de uma vez. Mas o meu queridinho dos quatro não é o melhor. Não estou dizendo que é o melhor. É o Sim. queridinho. Tá certo? Não estou dizendo que seja o melhor. Né? E Para que nós as pessoas sabemos dizem, disso não é o desde quando melhor. nós fizemos a primeira live, né, a primeira live que foi Com Paulo Estevão. É porque assim, já lá em que. janeiro. Deninho demonstrou um grande carinho, admiração, ficava tão ansioso. Eu preciso contar isso, Deninho. Deninho ficava tão ansioso. Quando é que vamos falar sobre o Ave Cristo? Quando é que vamos conversar sobre o Ave Cristo? Calma, nós vamos chegar lá. Este homem É estava tão ansioso que eu vou ter que contar o que aconteceu semana passada, faz uma semana hoje. Alguém isso. me manda uma mensagem no WhatsApp e diz assim: estou pronto, minha amiga, né? Estou pronto para a live, vamos para a live. Aí eu mandei um cardzinho para ele e disse: meu amigo, é semana que vem. Será que Deninho estava ansioso? É Né, meu porque amigo? assim. É porque assim. Abrindo esse parênteses aqui. Eu encontrei em ti uma irmã que eu pudesse compartilhar os livros que eu leio. Porque assim, a gente que faz palestra, que já tem eu que já tenho uma certa experiência com palestras, muitas das vezes as pessoas não sabem que aquelas palestras que eu faço, que você faz, que a gente que milita nesse trabalho da divulgação da doutrina, vem desse conhecimento, desses livros que nos encantam. Essas histórias que muitas vezes Sim, eu conto que se tornaram famosas, assim, por que não dizer Brasil inteiro, mundo afora, muitas vezes essas histórias que eu conto foram a partir das reflexões do livro, por exemplo, Ave Cristo. Porque quando você lê um livro do porte de Ave Cristo, é aquele livro que você para e diz assim, eu estou reclamando de quê mesmo? Vamos voltar àquela frase quando Quinto Varro vai tipo fazer uma confissão com Apio Corvino, né? Porque ele estava passando por uns problemas e que problemas ele estava passando dentro de casa, né? Aliás, ele já pede para vir já no primeiro muitos. capítulo, né? Ele pede para reencarnar, para por amor ao seu filho Tassiano, aquela questão toda. E quando Isso. ele já está aqui, né, Silmara? Ele está passando por um momento bem complicado dentro do lar dele. Da... Não Exatamente. é? Um momento bem complicado. Ele basta Exatamente. dizer, não é? E ele já é cristão, ele já conhece a doutrina do Cristo. Aliás, ele já reencarna nesse propósito de trazer o próprio filho
para que pudesse também andar nas sendas do Mestre. E é nesse livro Ave Isso. Cristo que a gente entende perfeitamente aquele convite de Jesus, quando Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Ora, eu fico pensando, às vezes, eu já sofri um pouco de preconceito por ser espírita, né? Porque eu vim de outra escola religiosa, então, até hoje, assim. Mas quando eu me comparo, os primeiros cristãos tiveram que enfrentar as feras lá dentro dos círculos romanos. Então, não é à toa que Ave Cristo, ele é um livro que, apesar de ser fino, eu considero ele fino, ele tem o quê? Tem 200 e... Essa minha versão tem 300 páginas, pouco mais de 300 páginas. É um livro fino, é um livro que dá facilmente para ler uma Sim, semana, não é? Mas sim, a sim, grandiosidade de ensinamento, a quantidade de força que a gente tira desse livro. Primeiro, vamos situar ele. Eu estava situando ele lá. Eu estava situando. Os fatos são narrados ali do ano 217 ao ano 259 depois de Cristo. Então, os fatos narrados ali estão pelo menos assim isso, 2 séculos e meio depois do Cristo. E a gente vê que é uma era muito difícil de se professar o cristianismo. sim, O cristianismo ainda era uma religião não oficial do Império Romano e quem se praticava o cristianismo tinha que se reunir nos cemitérios romanos. E a gente vai ver que é esse episódio que isso, acontece dentro da casa de Quinto Varro, em que ele vai pegar a mulher dele numa situação bem complicada, é que vai ser o exponencial para que se desenvolva toda a trama que vai ocorrer ali. Ele vai assumir depois uma nova identidade, porque ele vai para um outro local. Aí eu deixo com o Silmar, se ela quiser dar o spoiler, né? Ele vai precisar ir para outro local, né? Nesse local, ele vai assumir a identidade de Quinto Varro, porque Quinto Varro vai ser assassinado, porque quem assassina Quinto Varro acha que na trama, naquela trama é feita pela própria Cíntia, não é isso? Pensam que estão matando Quinto Varro, mas na verdade estão matando o Apio Covid, não é isso? Mais ou menos? Bom, enfim. E ele assume essa identidade. E o seu filho é. Tassiano, Mas antes de você prosseguir nesse aí, você tinha começado lá atrás a citar um fato que aconteceu, que eu acho muito importante a gente voltar até ele, que é quando o Quinto Varro, ele com o seu sofrimento, as suas dores internas e familiares, que ele precisava ali desabafar, ele precisava pedir orientação, conselho, né? E ele vai procurar o, o senhor Ápio, né, Corvino, e ele escuta toda a narrativa, toda a aflição que ele está passando. E eu queria trazer o que ele traz de reflexão, porque não, ele não convida apenas o Quinto Varro a refletir, mas nós que lemos a obra, ele está convidando os nossos corações para a gente refletir sobre, né? isso, Quando ele diz com assim, certeza. Varro, quando ele diz assim, Varro, aceitaste o evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor ou para que te convertas em servidor de Jesus? E nós que aceitamos o evangelho de Jesus, nós que abraçamos a doutrina espírita, E como olha a está a resposta. nossa conduta diante do evangelho? Porque E, Jesus ele disse, se alguém me serve,
siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Isso está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. E em outro momento, veja só o quanto é importante essa reflexão que ele traz para a gente. Em outro momento, Jesus diz assim, ele afirma, eu sou a luz do mundo. Quem me Me segue segue, não não, andará em não andará em trevas, trevas, mas será a mas luz da terá a luz vida. da Aí vida. veja só, nesse livrinho aqui, ó, Conduta Espírita, que é ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira, o prefácio é de Emmanuel. Emmanuel apresenta essas passagens do Evangelho. Só que Emmanuel nos convida a refletir que é justamente o que Ato Corvino está fazendo ali para com o Quinto Varro. Ele E nos você, lembra que não basta admirar o Cristo, é preciso acompanhá-lo, né? Para que possamos estar, para que estejamos na bênção da luz. É por isso que é tão necessário nós buscarmos a lição pura e viva, e mesmo que reviva o apostolado da redenção, e quem procura servir a doutrina espírita deve seguir, né, as orientações, refletir sobre o Evangelho de Jesus de forma sentida. Nós devemos esperar que Jesus nos sirva ou devemos servir a Jesus? Essas reflexões que ele traz ali para o Quinto Varro. e Continue, olha, meu amigo, que eu lhe cortei. não, vai ser um bate-papo. Ó, e olha o que é no próprio capítulo 39, no próprio capítulo 39, aí Varro diz assim: "Oh, sem dúvida", suspirou o rapaz. Se há alguma coisa aspiro no mundo, é ao ingresso nas fileiras do escravo do Senhor. Aí Corvino diz: "Então, meu filho, cogitemos os desígnios do Cristo e olvidemos, ou seja, esqueçamos os nossos desejos." Uhum. E aí ele começa: "Você acha que Jesus simplesmente desceu dos altos céus, simplesmente falar por falar? Ele próprio deu testemunho daquilo que ele falava. Então, nós também somos convidados e exortados a dar testemunho da nossa fé cristã." Então, quando eu olho para esses personagens que realmente existem no mundo espiritual, que realmente existiram, eles encontraram um sentido de viver e uma fé tão inabalável no Cristo de Deus. E olha que eles não tinham muito conhecimento à disposição deles. Eles não tinham Emmanuel, eles não tinham Joana de Ângeles, eles tinham apenas 2 séculos e meio, um certo carpinteiro, mas que deixou palavras de luz, mas que palavras tão de vida eterna, que tem uma passagem nesse livro que é impossível, sabe, seu Mário? Depois, se você quiser voltar, você volte. É quando ele já está já como quando ele já muda de identidade, quando ele volta, e ele está lá na casa de seu filho, Tassiano, e Tassiano, tipo, tá ali meio doente, meio. E até que ele faz uma oração e pede ao Cristo pela saúde do filho, e a saúde do filho é estabelecida. E nesse momento, ele convida um coral de crianças para cantar em louvor a Jesus, mas sem falar do nome de Jesus, apenas agradecendo a Deus pelo restabelecimento da saúde de Tassiano. E Tassiano fica simplesmente encantado quando vê aqueles meninos cantando, louvando. Mas um deles, simplesmente, quando termina de cantar, fala do nome de Jesus. E o que é que Tassiano faz?
solta cães bravios em cima de todas aquelas crianças. Porque ele culpava Jesus por todas as possíveis desgraças que tinham acontecido com a mãe dele e possivelmente com o pai dele, e que àquela altura não sabia ele que o pai dele estava ali perto. Como não ler Ave Cristo e não se lembrar do escravo Rufus, que é outro personagem que me marca demais, o escravo Rufus, que quando se descobre que ele é escravo dentro da casa do próprio Tassiano, simplesmente pegam o filho dele, pegam a mulher dele e simplesmente pedem para ele negar Jesus. Ele, não vou negar Jesus. Como posso negar Jesus? Como eu posso negar Jesus? Como posso? E simplesmente a família de Rufus é executada diante dele. Mas mesmo assim, ele não se curva diante daquele sofrimento. Isso se chama resiliência. Isso se chama uma fé que transporta montanhas. É uma fé que ela é racional porque ela vem do Cristo, ela é uma fé fortalecida porque eu acredito no Cristo, mas é uma fé que ela não deixa que eu envergue a minha fé diante dos momentos difíceis. A Ave Cristo está dizendo assim para a gente: olha, você acha que você sofre? Não, você não sofre. Agradeça a Deus pelos momentos difíceis, porque piores foram os primeiros cristãos para que essa mensagem chegasse até você. Ave Cristo é um livro que está dizendo para você: olha, não importa o que falem de você, não importa o que pensem de você, o que pensam, o que falam de você, é problema de quem está pensando. Os seus primeiros irmãos em Cristo, eles foram parar literalmente na boca das feras. Eles foram parar literalmente como postes humanos, com a sua pele, a sua epiderme, sendo untada com uma substância que era de fácil combustão para iluminar, para servir de postes humanos para iluminar aquele cenário grotesco. Aí quem quiser se aprofundar, basta assistir filmes, para quem não gosta muito de ler, basta você assistir o filme Gladiador. Quando aquela arena, o Coliseu Romano, que era o grande estádio da época, quantos cristãos morreram ali dentro simplesmente porque eram cristãos? Então, Ave Cristo, nós temos aí 1.800, por que não botar 1.900 anos de história de cristianismo e mostrando para nós, ecoando para nós, o quanto nós ainda evoluímos tão pouco. E agora eu vou provar por quê. Vou provar por quê. O quanto evoluímos tão pouco em termos de cristandade, em termos de cristianismo. Ora, eu estava falando, seu Mara, que certa feita, eu me emociono demais quando falo desse livro. Certa feita eu estava numa padaria e eu estava lá comendo. E eu não entendo porque quando dá 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, que a gente está nesses locais, nessas padarias, eu não sei por quê. Pode observar, toda a televisão sempre está passando um programa policial. Sempre está passando um programa policial. E eu fiquei a meditar. Por que programa policial chama tanto a atenção das pessoas? Até que eu cheguei à seguinte conclusão, que para mim parece ser muito lógica. Ora, qual era a política de Roma? Era a política do pão e do circo. Aqueles cristãos, eles não eram ali simplesmente jogados ali dentro, simplesmente porque eles eram cristãos. Mas era porque o pessoal queria ver a desgraça mesmo dos outros. Você basta observar hoje, quando se tem acidente, e quanto mais terrível for o acidente, mais os vídeos vão passar de zap em zap. Eu já disse, quem mandar um vídeo de uma desgraça dessa para mim, de alguém, seja lá o que for, eu bloqueio. E eu falo sério. Digo, olha, quer ser meu amigo? Quero. Nem mande foto de gente quebrada, de acidente, morto, de vítima. Não mande para mim, porque eu bloqueio. Eu acho uma falta de respeito com quem está passando pelo momento,
pela família, enfim, eu acho uma total falta de respeito. Então, pensando comigo, mas isso tá na herança, tá lá no livro Ave Cristo. Quem sabe há 2000 anos atrás, eu hoje que repudio esse tipo de coisa do sofrimento alheio, do sofrimento humano, eu que repudio, eu me considero um humanista, mas quem sabe há 2000 anos atrás eu não estava me divertindo lá dentro das arenas. Quem sabe 2000 anos atrás. Então, a gente quando olha assim, hoje a gente só assiste a televisão, né? Mas 2000 anos atrás, eles iriam assistir aqueles espetáculos lá dentro mesmo. Ah, encontrei a música que eles cantaram para Tassiano, né? Quinto Varro ouviu o velho hino, simples e terno, que ele mesmo compusera para felicitar os visitantes de sua escola, enquanto as crianças repetiam. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz. Que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Olha que coisa linda. As crianças já cantando para Jesus hinos compostos pelo próprio Quinto Varro. Porque Quinto Varro, ele já havia entendido aquelas palavras de Apio Corvino, que ele fora convocado para servir a Jesus. E servir a Jesus necessariamente implica em renunciar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Ora, às vezes alguém assim, às vezes me pergunta assim, mas Denil, você anda em tanta casa espírita assim, alguma já deixou de lhe convidar por alguma coisa? Disse, olha, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas se um dia eu falar alguma coisa que alguém discordar de mim, não quiser mais me convidar, e se eu ficar sabendo do fato, eu vou pedir desculpas, eu vou pedir perdão. Qual o problema de eu pedir um perdão? Eu erro também. Eu não sou o dono da verdade. Eu não estou com toda a verdade. Eu não sou o suprassumo do conhecimento do Espiritismo. Ora, quem sou eu? Mas por que eu tenho essa conduta? Você, Porque eu fui chamado, você foi chamada para servir Jesus. Deixa eu contar só uma experiência aqui. Eu estou falando isso porque um certo irmão de fé protestante, ele sabendo que eu sou espírita, ele disse, mas irmão, eu ando tão triste. Eu disse, mas por que você está triste? Aí ele disse, por que não me dá mais a palavra para que eu possa louvar dentro da igreja? Eu disse, me diga uma coisa, você não trabalha aqui nessa empresa? Eu trabalho. Você faz o seguinte, cada pessoa que você puder, você diga assim, vai com Deus, que Deus te abençoe. Que isso é a grande pregação da sua vida. Ele fez, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu disse, pois, a partir de hoje, você fique regozijado. Porque hoje, por mais que sofremos, a gente sofre apenas escárnio, desprezo desse, desprezo daquele, julgamento desse, julgamento daquele. Os primeiros cristãos tiveram que dar testemunho de sua fé através de sua própria vida material, não hesitando em entregar para Jesus. Então, Ave Cristo é esse livro grandioso, grandioso. 300, mais de 1900 anos, 1900 anos, gritando para nós e dizendo assim: olhe, por mais que seja doloroso servir Jesus, por mais que seja difícil seguir a cena de Jesus, mas vale a pena. Vale a pena. Eu acho que é isso. Eu acho que tem muito mais para falar, mas eu acho que é isso. algumas coisas que você estava falando, eu estava aqui refletindo. Uma das coisas com relação
quando você disse, se, quem sabe o que fui há 2000 anos atrás. Os Espíritos nos lembram que todos nós temos um passado de erros e que se lembrássemos das coisas que fizemos em existências passadas, sentiríamos muita vergonha. E por isso Deus, o nosso Pai, que é justo, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade, nos dá a bênção do esquecimento, para que possamos voltar a nossa atenção no presente e no futuro. E esse futuro depende das nossas ações do presente. Outra coisa que você falou foi com relação ao sacrifício de si mesmo. E quando falou do sacrifício de si mesmo, eu volto lá no prefácio, né? Quando Emmanuel, ele tem uma parte, me permita aqui ler, quando ele diz assim, o Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício para estender-se vitorioso. Está no prefácio do livro Ave Cristo. Que sacrifício é esse? Sacrifício de si mesmo, nós podemos entender, né? É o renunciar ao egoísmo, ao orgulho, é nos colocarmos no trabalho do bem, é nos colocarmos no trabalho de nosso aprimoramento moral, de estudarmos. Há quem pense nesse momento que é muito difícil. Mas tem que estudar. Mas tem que renunciar a algumas coisas. Isso dá muito trabalho, vou fazer não, vou deixar para a próxima encarnação. E o Evangelho de Jesus nos convida para nós renunciarmos esses, esses sentimentos, né, egoístas, de ciúmes, de inveja, e nos colocarmos no trabalho do bem, nos colocarmos no trabalho de nosso aprimoramento moral. Dá trabalho? Por que dá trabalho? Porque temos que voltar, como Santo Agostinho nos lembra, na questão 919, quando diz que nos lembra, né? Um sábio da antiguidade vulgo disse, conhece-te a ti mesmo. Quando Kardec pergunta qual o meio prático de se melhorar nessa vida e de resistir ao mal. Então, é voltar o olhar para dentro de nós e buscar o conhecimento de si mesmo, né? E se dedicar diariamente ao trabalho de formiguinha. É essa proposta que também nos traz o Evangelho. Mas o que mais a gente pode extrair dessa obra para nós, Deninho? O que é que nós ainda podemos extrair? É como eu disse, Ave Uhum, Cristo é assim, é uma obra, ela é uma obra que eu considero pequena, é uma obra que eu considero muito pequena, não é? uhum. Mas que é um facho de luz, é um facho de luz que, assim, eu fico emocionado, eu fico tão emocionado que às vezes me Uhum. escapam as palavras. E é por isso que A gente vê, a gente vê que é um livro que nas suas é, páginas ele é educativas, né, apresenta ali a história do cristianismo nascente. porque assim, É uma Silmara, história narrada pelo Espírito Emmanuel em torno de uma dolorosa experiência de Quinto Varro, que pede para reencarnar, muito obstinado pela salvação do filho amado e muito ingrato, que ainda se deixava seduzir,
né, pelos espetáculos sangrentos do circo, Isso. por ser fiel aos deuses de barro. E Eu, enquanto o seu pai, que ele vem ali com a proposta de mostrar a ele um único Deus e o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro amor isso, que está na regra de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E eu percebo nas linhas desse livro que quando se falava em amar o próximo e igualdade, era uma coisa que para eles eram, era surreal. Isso não podia existir igualdade entre eles, por exemplo, e os escravos, né? Deninho, você está de lado. é, hoje está. Pronto, deixa eu ver se agora. Pronto. Isso, aí, É, hoje está acontecendo de tudo na live, mas tudo bem. é verdade. Sim, você ia falar, Deninho? Não, é só isso. Eu não eu assim, como eu te disse, é, são tantas coisas para falar no livro Ave Cristo, e ao mesmo tempo, se a gente ficar aqui falando Uhum, 3 horas, ainda a gente não fala. E olha que é um dos mais finos. E é como você disse, é uma história de amor de um uhum, pai pelo filho e e de amor ao Cristo. Então, tudo vai girar em torno dessas tramas, desses personagens, dessas entregas total ao Cristo, do quanto nós precisamos ainda melhorar em termos em termos espirituais. Então, assim, por isso que nesse momento, assim, eu não sei nem que horas já são, eu acho que já deve até passar das 9, né? E assim, quando eu vejo o seu Mara publicar assim na internet, tô lendo esse livro, ou leitura concluída desse livro, eu digo, encontrei em Silmara uma colega de divulgação, porque eu também eu fazia vídeos curtinhos com os livros que eu li. Por exemplo, eu acabei terminando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu li Leon Denis, eu sou até suspeito de falar de Leon Denis. Aí eu digo assim, mas o Espiritismo não teria ganhado a força que ele tem, pelo menos para mim, se não fosse através desses livros aqui. Porque nos outros livros tem a filosofia espírita que me fortalece. Aqui tem um Cristo que me consola. uhum. Deu para entender? Quando eu leio o livro da codificação, é Sim. Kardec me apresentando ao Espiritismo. Quando eu leio o Ave Cristo, quando eu leio 50 anos depois, perdão, quando eu leio Paulo Estevão e essas obras, é Chico me apresentando Jesus. Eu acho que eu vou resumir assim, Silmara. É Chico me apresentando Jesus. É o quanto a gente ainda deve se entregar. É aquele tiquinho que a gente tem que fazer. É aquele melhor, o nosso melhor, sabe? O nosso melhor. Então eu acho que é Uhum. isso. Eu acho que é isso. E, enfim, eu deixo a palavra contigo. É, quando a gente, quando a gente não chega a, não chegou a ler ainda, né, o livro Ave Cristo, surge aquela curiosidade. Quem foi Emmanuel em Ave Cristo? Muitos podem achar que Emmanuel foi Quinto Varro. Não, não foi Quinto Varro. Emmanuel teve uma passagem rápida nesse livro com o escravo Rufo, né, que, como o Deninho falou,
deixou grandes lições, né? No momento em que ele ali estava para provar o seu amor pelo Cristo, né? Mas há algumas curiosidades, Reni, porque os personagens principais dessa obra, que foi o Quinto Varro, o Tassiano, a Blandina, a Lívia, o Apio Corvino, né? No livro Chico, Diálogos e Recordações, apresenta a reencarnação anterior de, de São Pedro de Alcântara como o Quinto Varro. E Quinto Varro, como você falou para a gente, era um homem, né, cristão de grandes virtudes, um cristão convicto, que procurava reconduzir o filho, né, o seu filho Tassiano, ao caminho do amor ao Cristo. Quem será que foi o Tassiano? O Tassiano reencarna posteriormente como Arnaldo Rocha, que foi amigo de Chico Xavier, esposo de Meimei, né? E que esteve com o Chico trabalhando bastante. E quem foi Blandina, né, filha de Tassiano, é a mesma citada no livro Entre a Terra e o Céu, que é um dos livros da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual. E vamos encontrar ali no capítulo 9, No Lar da Bênção, e no capítulo 10, Preciosa Conversação. Em 2001, quando foi editado o livro Meimei, Vida e Mensagem, revelou-se então que no livro Ave Cristo, a mesma Blandina. E quem foi Apio Corvino? Bom, esse aí, segundo informações do meio espírita, foi o doutor Bezerra de Menezes, né? Que foi um contemporâneo, né? O Apio Corvino, ele foi um pregador de Leão, um contemporâneo, admirável herói, mas vamos encontrar e que depois Quinto Varro, por ser morto, ele assume o nome, toma o nome de Corvino para não ser morto. Mas Quinto Varro e Quinto Celso, que é a outra encarnação de Quinto Varro, para justamente ele voltar para ali, ó, puxar o filho dele para a realidade da vida, para o despertamento, eles não tinham nenhuma ligação. Apenas o Quinto Varro, ele tomou do nome do Corvino, que havia sido, que mais adiante vem a ser de Menezes. E, como já dissemos, o escravo Rufo foi o espírito Emmanuel. E voltando ali o prefácio, meu amigo, que o prefácio, geralmente as pessoas não têm um hábito muito de ler, quer ver logo o início da história, quer saber logo como é que foi, mas o prefácio ele traz grandes informações para a gente refletir. E em outro momento do prefácio, Emmanuel ele nos convida a refletir ao dizer assim, que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos
nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos. E aí fica grandes reflexões para a gente pensar nesses exemplos desses cristãos, não só que fizeram parte aí como esses personagens do livro Ave Cristo, né, mas de todos, o Paulo e Estevão, o livro Renúncia, né, há 2000 anos, 50 anos depois, quantos exemplos nós temos nesses romances de Emmanuel para a gente refletir e pensar, nossa, o que eu passo hoje não é nada. Como o Chico gostava de dizer, é um cisco, é um cisco. Né? Ele até brincava dizendo o nome dele, ele dizia assim, o meu nome é Francisco. Por quê? Olha, Fran, né? Se O tirar que o que Fran, fica resta? O o cisco. Eu sou um cisco. cisco. Mas Tira o era o Fran, fica cisco o de Deus, né? cisco. Né? Então, os nossos Mas é, problemas de hoje, né, é um cisco. E Jesus, ele nos lembrou e nos lembra falando aos nossos corações, ao dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos receios, né? Vencermos as dores, as aflições, essas montanhas todas de dificuldades, quando a gente busca o conhecimento que nos liberta. Naquela época muito difícil, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, eles se reuniam nas casas, nas suas casas, abriam as portas de suas casas para receberem os irmãos e ali falar sobre o Evangelho de Jesus. Inclusive, Emmanuel, ele cita muito bem no livro Paulo e Estevão, ali no capítulo 7, o trabalho extraordinário ali de Paulo, Saulo já como Paulo de Tarso, ele ali inquieto, impaciente, porque ele estava chamando, ele estava sendo chamado para várias igrejas, para as várias comunidades, e ele não estava dando conta. E Jesus fala ao seu coração, Jesus diz que ele poderia fazer, que ele resolver esse problema escrevendo a todos em seu nome, porque os de boa vontade saberiam compreender. Então, quando a gente está voltado a essas reflexões, a esses ensinos que esses livros nos proporcionam, a gente tem que estar aberto com o nosso coração para a gente não só encontrar ali uma história de dor, né? Não encontrar ali só lágrimas, não apenas repetir, nossa, quanto sofrimento, mas extrair as lições para o nosso dia a dia. O que é que eu posso tirar dali que vai me ajudar nas minhas lutas diárias? O que vou tirar ali para olhar para o meu problema como sendo apenas uma necessidade, porque nós estamos neste mundo com a bênção de Deus, o nosso Pai, por necessidade. Né? Necessidade da gente se aprimorar, necessidade de nos reunirmos com inimigos do passado no presente, para fazer o que Jesus nos ensinou e nos ensina, reconciliai-vos o mais depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, é isso, meu amigo. Você gostaria de falar mais alguma coisa a respeito dessa obra
tão extraordinária que é o livro Ave Eu, Cristo. eu assim, pelo andar das horas, eu só tenho que agradecer, Xiomara. Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Estou à disposição para outras lives com outros livros, com outras obras, dizer que não terminou. Tem muito mais livro para a gente comentar. Uhum. E só agradecer pelo convite, não é? Já estamos um pouquinho avançados nas horas, eu tenho um outro compromisso. E somente agradecer a você e a Soares pela oportunidade e dizer que eu estou sempre à disposição. Tá certo, então, Deninho. Agradeço a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Desde já agradeço a todos aqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Tenhamos aí uma excelente noite, uma ótima semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. Muita paz, que assim seja e até a próxima. Tchau, até a próxima. Até a próxima.